Sejam todos bem-vindos, bom dia. E vamos estudar mais um pouquinho. Página 98, eu expliquei esse conteúdo para vocês na semana passada. Temos ali os termos constitutivos da oração, que é o sujeito e o predicado, são os termos básicos da oração. E temos ali também o sintagma nominal e o sintagma verbal. Lembrando lá que o sintagma nominal, ele é a parte do sujeito que contém o núcleo do sujeito, pois o sintagma nominal sempre será um substantivo ou um pronome substantivo ou alguma outra palavra que refira-se a um nome, tá? Pode ser, tem verbos que eles são substantivados, né, os pronomes substituem substantivos, e qualquer outra palavra que venha substantivada será um sintagma nominal. Daí ele é o núcleo do sujeito. E o sintagma verbal, que é a parte do predicado da oração que contém o verbo. E o sintagma verbal sempre será o verbo, correto? E ali também nós temos, Breno, os modificadores. Os modificadores ali, um exemplo são os adjuntos adverbiais, que eles indicam tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida. São alguns exemplos ali de adjuntos adverbiais, tá? Então, esses são os modificadores de uma oração. Lembrando que, às vezes, quando nós tiramos alguns desses modificadores, a oração ela continua com o significado normal, correto? Então, eu vou compartilhar ali com vocês a tela, onde está o conteúdo, e nós vamos fazer. Só um momento, deixa eu arrumar aqui. Isso. Então, aqui nós temos o que eu já expliquei, né? Os termos constitutivos da oração, sujeito e predicado. Aí dentro da explicação mostra quais são os modificadores, sintagma nominal e o sintagma verbal. Essa oração que foi analisada, e dentro dela foi retirado alguns termos que não havia, se você for observar, os termos ficaram apenas os termos essenciais, aqueles outros que não tinha tanto. Claro que todos ali são importantes dentro de uma oração, mas ficaram apenas os termos essenciais da oração, ok? Que é aqui no final. O sujeito, que é o sintagma nominal, né? Tribunais disponibilizam fones. O verbo, e aqui é o predicado da oração, onde tem o sintagma verbal, verbo e complemento do verbo, ok? Então, aqui agora nós vamos aos exercícios dessa atividade. Releia a afirmação do post do atleta de natação. Então, aqui nós temos, no dia de votar, eles só precisarão superar a expectativa. Não sei se vocês observaram o texto do início do capítulo, que fala sobre transformando dificuldades em facilidades, fala sobre as pessoas que têm deficiência e os obstáculos que elas enfrentam no dia a dia quando elas saem às cidades, ok? Então, aqui nós temos o exemplo nessa oração. No dia de votar, eles só precisarão superar a expectativa. Aí nós temos aqui o primeiro exercício. Nesse primeiro exercício aqui nós temos, releia a afirmação do post do atleta de natação. Qual é o sujeito da oração que tem como verbo precisarão? Ele representa qual ser ou quais seres? Então aqui nós temos
o sujeito do verbo precisarão. Qual é o sujeito desse verbo? Então, se vocês observarem ali, é o pronome eles. Quem precisarão superar a expectativa? Aí temos aqui eles. Então, nós vamos colocar o sujeito é eles, que representa qual ser ou quais seres? Eles representam as pessoas com deficiências físicas. Então, podem colocar aqui o sujeito é o pronome eles, que refere-se às pessoas com deficiências físicas. Para quem entrou agora, a página é essa que está aparecendo ali na tela, tá? Página 99. Então, ali o sujeito eles e refere-se às pessoas com deficiência física. Refere-se às pessoas com deficiência física. Agora, aqui na letra B, qual é a função sintática do segmento em amarelo? A função sintática desse termo que está em amarelo ali. Aqui nós temos o verbo precisarão, eles só precisarão o quê? Superar a expectativa. Ele está completando o significado do verbo precisarão. Então, ali a função sintática dele é de objeto direto. Eles precisarão o quê? Superar a expectativa. Aqui está pedindo para explicar. Por quê? Porque aí você vai colocar, porque é o complemento do verbo. É o objeto direto, a função sintática, porque funciona como complemento do verbo. Porque ele funciona como complemento do verbo. Ok? Podemos continuar. Agora, aqui na letra C, nós temos qual é a função sintática e a circunstância expressa pelo segmento no dia de votar e que palavra ele modifica. Então, se você observar ali dentro da oração, no dia de votar. Então, ali quando, né? Isso é um adjunto adverbial de tempo. É um adjunto adverbial de tempo que modifica o verbo precisarão. É um adjunto adverbial de tempo que modifica o verbo precisarão. Ok? Deixa eu só dar uma observada para ver se vocês estão fazendo. Sim. Podemos continuar? Tá tudo ok? Correto. Tem mais alguém que estão fazendo ali? Estão completando? Muito bem, vamos continuar lá. Correto. Na oração seguinte, ou no exercício seguinte da letra D, considerando a comparação entre competições esportivas e eleição na peça publicitária, explique o jogo de palavras presente no trecho em amarelo. Então, ali, que jogo de palavras aparece aqui? Superar a expectativa, né? Ele mostra uma comparação ali. Eles só precisarão superar a expectativa. Então, ali, nós podemos colocar assim, em competições, os atletas com deficiência, eles superam as expectativas
eles superam as dificuldades, né? E muitas vezes as expectativas que eles criam por os resultados alcançados, ok? E nas eleições, as pessoas com deficiência, elas não precisarão superar esses obstáculos, porque espera-se que a acessibilidade esteja assegurada. Tá? Então, eu vou ditar bem devagar para que vocês consigam acompanhar, correto? Então, correto? Então, aqui você pode colocar, estabelece uma comparação, ponto. Em competições, estabelece uma comparação, ponto. Em competições, os atletas com deficiência superam dificuldades e as expectativas em competições, os atletas com deficiência superam dificuldades e as expectativas que criam por resultados. E as expectativas que criam por resultados alcançados, podemos acrescentar, né? Por resultados alcançados. Coloquem um ponto para nós falarmos das eleições. Coloquem ponto nas eleições. Nas eleições, as pessoas com deficiência não precisarão superar obstáculos. Não precisarão superar obstáculos caso a acessibilidade seja assegurada. Caso a acessibilidade seja assegurada. Então, ali ela estabelece uma comparação. Em competições, os atletas com deficiência superam as dificuldades e muitas vezes as expectativas que criam por resultados alcançados. E nas eleições, caso as pessoas com deficiência não precisarão superar obstáculos, caso a acessibilidade seja assegurada. Então, ali, a única coisa que eles vão ter que superar é a expectativa do resultado das urnas, ok? Vamos lá para o próximo exercício. Aqui no exercício de número 2, nós temos ali, releia agora a afirmação do post da tenista. No dia de votar, vamos transformar a dificuldade em facilidade. Então, ali, qual é o sujeito da oração que tem como verbo vamos? E depois eu respondo a segunda pergunta. E ele representa quem ou o quê? Então, aqui nós vamos observar dentro dessa oração, no dia de votar, vamos transformar a dificuldade em facilidade. Quem vamos, né? Sujeito oculto, nós. Então, vocês podem colocar aqui, sujeito oculto, nós. E ele não aparece na oração, mas conseguimos identificar pela terminação do verbo, né? O sujeito oculto, nós. E ali temos a segunda pergunta. Ele representa quem ou o quê? Ele representa não só as pessoas com deficiência, mas também todas as pessoas envolvidas no processo eleitoral.
tá? Então, nós vamos colocar nós, vamos transformar dificuldades em facilidades. Sujeito oculto nós, podem pôr um ponto e depois começar. Ele representa não só as pessoas com deficiências físicas, não só as pessoas com deficiências físicas, não só as pessoas com deficiências físicas, mas também todas as pessoas envolvidas no processo eleitoral. Mas também todas as pessoas envolvidas no processo eleitoral. Ok? Só vou repetir aqui para ver se vocês observando, voltando ali para observar se está tudo ok. Então, ali ele coloca, né, que o sujeito oculto, nós, e ele representa não só as pessoas com deficiências físicas, mas também todas as pessoas envolvidas no processo eleitoral. Podemos continuar? Vocês conseguiram responder? Se sim, me deem um ok para que eu possa continuar. Ok, good. Muito bem. Podemos continuar, gente? Mais alguém? Está acompanhando ali? Ok, Gabi. Vamos lá, então. Eu sei que tem alguns colegas que chegaram depois. Eu estou aqui na página 100, ok? Página 100. Letra B. O segmento no dia de votar poderia aparecer em qualquer lugar nessa frase. No entanto, aparece no começo, como também no post do nadador. Você consegue imaginar o porquê dessa opção de quem produziu a campanha? Explique. Então, ali, por que ele aparece aqui no início da oração e não no final da oração? Ele pode aparecer no final da oração, no meio da oração, né? E qualquer lugar da oração ele pode estar aparecendo ali. Então, ali, deixa eu ver aqui, achar o exercício, gente, desculpa. No dia de votar, pode aparecer em qualquer lugar. Você consegue imaginar o porquê? Talvez não, não é? Então, podemos responder que a campanha ela está centrada na acessibilidade aos locais de votação, né? Daí ele dá ênfase a esse adjunto adverbial, que é no dia de votar, um adjunto adverbial de tempo. Então, para dar ênfase ao assunto de que está se tratando, ele coloca no início para chamar mais atenção. Okay? Então, podemos colocar ali, a campanha está centrada na acessibilidade. A campanha está centrada na acessibilidade aos locais de votação, na acessibilidade aos locais de votação. Daí a ênfase no adjunto adverbial. Ok? Daí a ênfase no adjunto adverbial. Então, ali a campanha está centrada, né, na acessibilidade aos locais de votação, daí a ênfase no adjunto adverbial.
Aí nós temos aqui a letra C. Qual ideia é trabalhada no segmento em amarelo, no post do tenista? A frase que está centrada na oposição que nós observamos aqui: dificuldade, facilidade, ok? Então, podemos colocar ali a frase está centrada na oposição. A frase está centrada na oposição entre o significado de dificuldade e facilidade. A frase está centrada na oposição entre o significado de dificuldade e facilidade. Só vou interromper um pouquinho para observar se está tudo ok, gente. Sim, podemos continuar. Ok, mais alguém que já conseguiu terminar ali? Só para observar, só tenho 2 oks até agora. Isso quer dizer que os demais não terminaram? Sim? Ok. Ok, gente. Só um pouquinho. Só voltando ali a letra C, então. A frase está centrada na oposição entre o significado de dificuldade e facilidade. Ok? Ok, ok. Muito bem. Continuando então, gente. Agora aqui na página amarela, os exercícios de fixação. Observem que aqui tem a explicação do conteúdo que é visto nesse capítulo, o que é o sujeito, o que é o predicado, objeto, que é o complemento do verbo, os modificadores e sintagma. Então, aqui traz a explicação bastante resumida para que vocês saibam, né, mais ali, acrescentar mais ideias daquilo que nós estudamos. Aqui na página 101, exercícios de fixação, a oração a seguir será explorada nas questões de 1 a 3. Os alunos estudaram literatura brasileira. Identifique o sujeito e o núcleo do sujeito. Então, quem estudaram literatura brasileira? Os alunos. Então, eu acredito que essa daqui eu já tenha feito, mas eu vou repetir. Os alunos é o sujeito da oração, alunos é o núcleo do sujeito, tá? Os aqui é um artigo que está acompanhando o substantivo, que é um modificador. Um modificador, não, gente, desculpa, é um adjunto adnominal aqui, ok? Então, aqui é sujeito da oração, os alunos, núcleo do sujeito, alunos. Identifique o predicado e o núcleo do predicado. Predicado, estudaram literatura brasileira. Eu falei na aula passada também, quando eu corrigi. Aqui temos os alunos. Alunos é o sintagma nominal, também podemos acrescentar ali como sintagma nominal. Estudaram literatura brasileira, aqui é o predicado da oração. Sintagma verbal, estudaram, que aqui nós temos o núcleo do predicado, que é o verbo estudar. Então, ali identifique o predicado e o núcleo do predicado, ok? Estudaram literatura brasileira, predicado, núcleo do predicado, estudaram, ok? Agora, aqui na número 3, qual é a relação entre o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado? Explique usando a frase como exemplo. Então, ali, núcleo do sujeito, alunos, núcleo do predicado, estudaram. Então, se vocês observarem, aqui há uma concordância, porque alunos está no plural. E se nós observarmos, alunos, quem? Eles. Eles
aí nós vamos concordar o verbo com o núcleo do sujeito aqui, alunos. Então, se aqui está na terceira pessoa do plural, o verbo concordando com o núcleo do sujeito também estará na terceira pessoa do plural, tá? Então, ali, se nós, explique usando a frase como exemplo. O núcleo do predicado concorda com o núcleo do sujeito, ok? Há uma concordância ali, porque os dois estão na terceira pessoa do plural. Essa questão nós já havíamos respondido, mas para quem talvez alguém não tenha vindo na última aula, respondendo ali. Agora, número 4, analise as orações a seguir. Chovia mansamente. Chovia mansamente. Número 2. O amor anoitecia em teu olhar. Número 3. Naquela semana, minha irmã amanheceu doente. E a número 4. Existiam pessoas contra mim. Com relação ao sujeito, pode-se dizer que há, em todas as orações, temos sujeito? Se você observar aqui, não temos o sujeito do verbo chover, tá? Porque orações que apresentam verbos com fenômenos da natureza não contém sujeito. Então, já podemos colocar aqui que não. Ai, Jesus amado. Derrubei um negócio ali, gente, desculpa. Então, aqui, se nós observarmos, apenas em 1, 2 e 4. Na 1, não tem sujeito. Na 2 tem, e na 4 temos sujeito também. Na letra C, apenas 2, 3 e 4. Só um pouquinho, gente, só um minutinho, por favor. Desculpa, mas tive que resolver um negocinho aqui, gente. Apenas em 1 e 2. Já falamos que na número 1 nós não temos sujeito. Então, a resposta correta a essa oração nós temos aqui. O amor anoitecia em teu olhar. O amor, sujeito. Naquela semana, minha irmã amanheceu doente. Minha irmã é o sujeito. Existiam pessoas contra mim. Pessoas existiam contra mim. Sujeito da oração. Então, se nós observarmos apenas na 2, 3 e 4, contém sujeito, que é a resposta letra C. 5. Identifique o sujeito nas frases a seguir e compare-os considerando a posição que ocupam na oração. Compramos ótimos livros. Qual é o sujeito dessa oração aqui? Quem compramos? Nós. Então, aqui temos o sujeito oculto, nós. Então, vocês podem colocar aqui como resposta a primeira oração, ou o número 1 apenas, sujeito oculto, nós. Identificamos através do verbo compramos, né? Quem compramos ótimos livros? Nós. A segunda oração, atentamente, o aluno estudava. Aqui na segunda oração, nós temos o sujeito, o aluno. O aluno estudava atentamente. Atentamente é um modificador que veio no início da oração, correto? Então, na segunda frase, o aluno é o sujeito. Agora, aqui na terceira oração, o gato e o cachorro costumavam brincar juntos. Aqui na terceira oração, quem costumavam brincar juntos? O gato e o cachorro. Temos um sujeito composto aqui, que temos 2 núcleos, né? Gato, cachorro. Então, vocês vão colocar. Primeira oração, sujeito oculto, nós. Segunda oração, sujeito simples, o aluno. Terceira oração, sujeito composto, o gato e o cachorro. Ok? Esses são os exercícios que nós tínhamos para hoje. A aula também já está quase no final. E o que eu vou pedir para que vocês estejam fazendo depois é a parte de interpretação de textos.
que eu não vi essa parte de interpretação. Temos ali no início do texto, ou do capítulo, desculpa, transformando dificuldades em facilidades. Ali mostra sobre o que vai falar nesse capítulo, sobre a acessibilidade às pessoas com deficiências físicas e o que é o cartaz, banner e spot, ok? Ali tem a explicação do que é cada um deles e eu gostaria que vocês estivessem fazendo depois toda a parte de interpretação de textos e enviando para nós, correto? Agora eu vou deixar um tempo para vocês perguntarem alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, certo?